Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de começar essa manifestação por um agradecimento e um elogio ao desembargador Alcides da Fonseca Neto pela idealização e realização desse brilhante evento. Um evento que já é um grande sucesso e um tema de importância evidente na nossa sociedade. Nós estamos com a Emerge lotada, e sua iniciativa é muito importante para o debate do assunto. Eu vou falar, dentro do meu tempo regulamentar, que é breve, mas eu queria mencionar a vocês alguns dados. Esse assunto, como na abertura foi mencionado, ele gera paixões, mas como o desembargador Alcides, com muita propriedade, salientou, nós não estamos aqui discutindo nem partidos políticos, nem execução de políticas públicas por A, B ou C. Nós estamos discutindo aqui um grave problema social. Só que esse grave problema social, quando se vai para o ambiente feminino, do feminicídio, ele me parece que fica ainda mais grave, por várias razões. A primeira delas é que nós, professora Silvia, já ostentamos, segundo a OMS, o desonroso quinto lugar nos países que fazem mais violência às mulheres. Não brinca. Nós somos o quinto país do mundo que mais agride as mulheres. Outra informação importante é que o feminicídio, preponderantemente, seja o tentado ou consumado, ele ocorre no ambiente doméstico, segundo as estatísticas. Preponderantemente, o ataque à mulher em razão de gênero, em razão da sua fragilidade, ocorre no ambiente de casa. E também é importante mencionar que, preponderantemente, o feminicídio é cometido por meio de arma de fogo. Segundo o Instituto Maria da Penha, 48,8% dos crimes contra mulheres no último ano, que foram em torno de quase 5.000, 48,8% foram cometidos com arma de fogo. Só para vocês terem uma ideia, estrangulamento, que vez ou outra nós nos deparamos, né, na televisão e nos jornais com casos de estrangulamento, foram apenas 6% dos casos. Objeto cortante foi 25,3%. Então, a arma de fogo é claramente o instrumento preferido daquele que comete o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. Então, a reflexão que me traz hoje a Emerge, a convite do desembargador e professor Alcides, é a seguinte: será que a flexibilização do uso de armas não será, na verdade, um incremento a uma patologia que nossa sociedade hoje apresenta de forma expressiva? Na última década, o número de feminicídios no Brasil aumentou 21%. Esse número é realmente estarrecedor. Então, a questão que se coloca aqui para debate de todos é: flexibilizar o uso de armas não será um combustível no motor do feminicídio no Brasil, que é hoje uma das situações de segurança mais graves que nós enfrentamos? Nós temos uma situação dramática no Brasil e nós não precisamos ir muito ao interior do país para verificar
Eu tenho visitado municípios limítrofes do Rio de Janeiro, alguns deles sem delegacia da mulher ainda, por falta de recursos, e a grande parte das mulheres com medo de informar, e muitas me procuram e dizem, não, eu não vou informar a violência porque o delegado é amigo do meu marido. Então, os números que nós temos, na verdade, são números reduzidos perto da realidade que nós passamos. Então, a flexibilização da posse de armas significa, no meu ponto de vista, um aumento exponencial do feminicídio. Porque, segundo as pesquisas, a cada 1% a mais de armas circulando no mercado, ou armas na mão de cidadãos, os crimes aumentam em cerca de 2%, os crimes com morte. Então, há quem sustente que, não, mas agora, com a flexibilização do porte de armas, as mulheres poderão comprar armas para se defender. Mas que sociedade a gente está construindo? Nós vamos ter uma guerra civil dentro de casa, o marido atira e a mulher responde com uma bala? Como é que essas crianças que nós estamos criando vão crescer no meio de um tiroteio dentro de casa? Mas, de qualquer maneira, esse argumento me parece, com todo o respeito àqueles que o invocam, falacioso, porque, na nossa realidade, nós não estamos nos Estados Unidos da América, não estamos na Suíça e não estamos na Dinamarca. No Brasil, a mulher que sofre o feminicídio, a grande maioria, ela é pobre e a grande maioria é negra. E ela não sai de casa e acaba sendo vítima de feminicídio porque ela não tem dinheiro para sobreviver sem um marido. Essa é a nossa realidade. Então, falar na mulher comprar uma arma para se defender e atirar de volta é uma loucura, porque a mulher sobre a qual nós estamos falando preponderantemente é aquela que não tem dinheiro para comprar comida para os seus filhos sem a ajuda do companheiro que a agride. Então, a nossa realidade é essa. Me parece que, num país como o Brasil, eu respeito profundamente as liberdades, a liberdade e o direito de defesa. São direitos são direitos sagrados. Não há dúvida que o cidadão fica indefeso diante de um assalto à mão armada. Mas, em termos de política pública, a solução não é armar a população, até porque aquele que vai ter, pelo decreto, até um cidadão pode ter 4 armas de fogo. É um despreparado com 4 armas de fogo, não é isso? Me corrijam os especialistas. Essas pessoas não são treinadas, são pessoas que poderão atingir terceiros, mas, no caso do feminicídio, nós vamos ter talvez o maior índice de elevação. Nós vamos ter... Porque o feminicídio é aquele crime que o sujeito comete, 78% do feminicídio é praticado pelo companheiro ou ex-companheiro ou ex-marido. É um crime que se origina de uma passionalidade que todo ser humano tem. E ele ocorre porque o sujeito que o comete não consegue segurar as suas emoções. Então, ao não segurar as suas emoções, ele agride a parceira da forma que ele puder e de acordo com os instrumentos que estiverem disponíveis. E eu não tenho a menor dúvida que a arma de fogo, pela facilidade de manuseio, já é a preferida do feminicídio e os casos vão... Não com uma explosão, porque nós já temos a explosão. Como disse a professora Silvia, a explosão já há. Então, não haverá uma explosão, mas haverá um aumento substancial. Os crimes que se cometem por não controle das emoções, eles vão aumentar. Os crimes contra os homossexuais também vão aumentar, porque são crimes de ódio. Aquele que tiver armado e entra numa briga com alguma minoria que ataca, vai usar a arma de fogo. Então, me parece que seria
mais produtivo nós estarmos aqui falando no Brasil de como melhorar a nossa segurança pública, e não me parece o caminho adequado o armamento da população. Eu diria que a questão com relação às mulheres é dramática. Eu tenho viajado o estado todo, principalmente no estado do Rio, e a situação é muito pior do que todos nós podemos imaginar. Então, eu vou terminar essa breve exposição com essas reflexões. Nós não vamos, nós estamos galgando, daqui a pouco nós vamos ser o terceiro, professora Silvia, ou o segundo país no mundo que mais mata mulheres. Então, dando oportunidade aos outros debatedores, e o meu tempo terminou, eram essas considerações que eu queria fazer, que não tem nenhum cunho político, nenhum cunho partidário, mas o meu ponto é: nós vamos aumentar a morte indevida de mulheres, e principalmente daquelas mulheres indefesas das classes menos favorecidas. Muito obrigada e bom dia a todos. Bravo. Muito obrigada.